Bom dia a todos e todas. Sou Leonardo, estudante de letras da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Estou me especializando na área de edição. Eu vim aqui para apresentar meu projeto de pesquisa sobre a análise das características editoriais de tema, enredo, estilo e personagem do livro Lolita, de Vladimir Nabokov. Ok, inicialmente com uma breve introdução. A gente tem uma história muito grande de achar que a maioria dos best-sellers, esses livros que a gente tem com uma grande influência no mercado, eles são criações, são estudos assim muito fortes, muito originais, que têm narrativas super únicas, e por causa disso eles acabam atraindo a atenção de milhões de pessoas. Mas estudos mais recentes, principalmente com o referencial teórico que eu vou apresentar aqui na frente, indicam que, na verdade, pode ter uma similaridade entre essas histórias que acabam indo para a lista de best-sellers da The New York Times e de outras revistas mais importantes. Então, será que realmente esses best-sellers são narrativas únicas, difíceis de se prever e que são sempre um desafio para qualquer editor de qualquer editora, no caso, para conseguir achar no manuscrito que seja um achado, que seja um baú de tesouro no final do arco-íris, no caso? Talvez não seja assim. Talvez seja mais fácil, talvez tenha uma metodologia por trás que a gente consiga utilizar, a gente conseguir achar esses potes de ouro dentre tantas histórias que tem aí por fora. Pois então, como já citado, esse livro ele vai se focar nessa questão do best-seller e principalmente nos best-sellers que já apareceram na lista de best-sellers do The New York Times. Com essa lista dos últimos 30 anos, foi-se feito um referencial teórico, foi-se feita uma pesquisa e procuraram-se características similares dentre essas histórias, que são comuns a elas, mas não são comuns às histórias que estão no mercado, mas nunca chegaram no The New York Times, na lista. Então foi-se traçado essas semelhanças e feita uma lista de características possíveis. Esse trabalho tem ênfase em pegar essas características que foram estudadas pelo referencial teórico e aplicar em um destes best-sellers, em um destes livros que foram muito importantes, mas que não se trata dos últimos 30 anos, mas que mesmo assim entrou para a lista e é considerado até hoje como uma incógnita muito grande no mundo da narrativa, que é o livro de Lolita, de Vladimir Nabokov. Porque ele vai contra muito do que se tem a gente conhecimento de que uma história boa, popularmente falando, porque ele trata de assuntos muito picantes, eu diria, assuntos muito fora do contexto, que são muito mal vistos pela sociedade em geral, mas que mesmo assim, e principalmente na Europa, fez muito sucesso entre os leitores. Então isso é uma incógnita muito grande e eu acredito que a gente vai conseguir explicar o porquê que esse livro fez tanto sucesso com essas pesquisas recentes de 2015 para cá. Inicialmente com uma justificativa e uma hipótese para essa pesquisa. A justificativa é sobre a importância, a questão que essa pesquisa pode trazer para o mundo editorial em geral. Por quê? Caso seja uma resposta positiva, caso o livro Lolita, a fama do livro Lolita realmente possa ser explicada por esses quesitos, a gente pode dizer que os editores, a partir de agora, vão ter em mãos um material muito importante com o qual trabalhar, como eu já citei, para a gente conseguir achar esse pote de ouro no final do arco-íris. Eles não vão ter mais que dar um tiro no escuro ou agir cegamente para conseguir achar um manuscrito para a sua editora, de um editor novato, que ainda não tem nome no mercado, que está começando agora, ver aquele manuscrito e ter no que apostar. Muito do que se faz hoje em dia claro, tem algumas técnicas, os editores mais profissionais têm formas específicas de se trabalhar com isso, mas muito hoje em dia se trabalha cegamente. Não se sabe muito bem o que faz um livro ser tão importante, um livro ter sucesso no mercado.
Se essa pesquisa der uma resposta positiva, já é um passo adiante para a gente colocar na mão desses editores um material com que eles possam trabalhar para poder achar-se esse pote de ouro. Ao contrário, uma resposta negativa pode não trazer tão benefícios assim diretos para os editores, mas vai abrir uma brecha nesses estudos de 2015 para cá sobre as características levantadas sobre o best-seller, porque ele não conseguiu prever o livro Lolita. Então tem alguma coisa a mais intrínseca aí a essa história que pode ser estudada e que está relativa ao sucesso comercial desse livro. A resposta prevista é uma resposta positiva, claro, porque o estudo ele é muito amplo, o estudo utilizado como referencial aqui ele é muito amplo, ele usou uma gama enorme de livros, é um algoritmo feito especificamente para se tratar desse caso de análise de best-sellers e que foi estudado por muitos anos. Então acredita-se que sim, a resposta seja positiva e que o Lolita se encaixe nessas características que serão apresentadas. Então, em geral, quais que são os objetivos do trabalho? O objetivo principal é analisar as características dos best-sellers em geral, levantadas pelo algoritmo do livro O Segredo do Best-Seller, que é o livro principal que vai ser usado como referencial teórico, para explicar os motivos do sucesso de Lolita, de Vladimir Nabokov, que não se encaixa nos best-sellers dos últimos 30 anos, mas que com certeza é um livro best-seller e é com certeza um sucesso comercial. Os objetivos específicos. Verificar se a natureza polêmica do conteúdo da história de Lolita tem alguma influência considerável no seu sucesso, ou seja, tratar de questões como pedofilia, como homicídio, como a característica geral do personagem principal do livro, de Humbert, que tem ali suas propriedades cognitivas questionáveis, né? Com certeza seria um criminoso nos dias de hoje. Era um criminoso, ele se considera um criminoso no livro também, mas tratar disso numa história realmente é algo polêmico e é o que faz esse livro ser tão polêmico também. E o outro objetivo específico é verificar se há algo a mais na história de Lolita que fuja às teorias moldadas em O Segredo do Best-Seller. Isso aqui é mais focado caso a resposta da pesquisa seja negativa. Mas o que a gente tem ideia é de que a resposta seja positiva, então talvez todas as teorias, ou talvez a maioria delas, apresentada pelo livro do Segredo do Best-Seller, sejam apontadas por Lolita também. Tá, então vamos falar direto do referencial teórico. O que é esse O Segredo do Best-Seller que eu estou falando, que eu não apresentei ainda. O Segredo do Best-Seller é um livro de 2015. É uma pesquisa, na verdade, que foi levantada pelos estudiosos Jude Archer e Matthew L. Jokers. São estudantes da literatura dos Estados Unidos que fizeram uma pesquisa durante cerca de 6 a 7 anos sobre a influência que os best-sellers têm e o que faz eles terem um sucesso comercial tão grande. Qual que foi a metodologia deles nesse livro? Eles criaram um algoritmo inteligente, com a ajuda do setor de TI da Universidade de Massachusetts. Eles criaram um programa completamente inteligente que era alimentado com um corpus de pesquisa dos best-sellers da New York Times dos últimos 30 anos. Então, todos os best-sellers que foram para a lista da New York Times nos últimos 30 anos foram alimentados a esse algoritmo. Além disso, o algoritmo também foi alimentado a mais algumas centenas de livros que não são best-sellers, mas que entraram no mercado, né? Mas não entraram no mercado fazendo sucesso e não alcançaram a lista da New York Times. Esse algoritmo, então, ele se preocupou em procurar semelhanças entre esses livros que foram best-sellers e procurar as diferenças com esses livros que não foram best-sellers. E com isso ele acabou decorrendo de uma lista de características que eram muito similares e trouxe à tona de que os livros de best-sellers talvez sejam muito mais semelhantes entre si do que a gente imagina. O livro, ele não trata de tudo que eles acabaram verificando junto com o algoritmo, que eles não acharam que seriam necessários e acabaram se focando, na verdade, em 4 tópicos principais para caracterizar um best-seller, para se escrever um best-seller de sucesso, que seriam o tema, os tópicos, vou explicar essa diferença, o enredo, o estilo
e os personagens. Começando inicialmente pelos tópicos. Todo livro, comercialmente, ele tem um tópico indicado pela BISEC. Você pode procurar depois pela BISEC. Todo livro ele tem um tópico que ele é bem amplo. Somente dentro de ficção, por exemplo, você tem 152 tópicos diferentes para se caracterizar um livro. Por exemplo, romance medieval com luta de espadas é um tópico do BISEC. Ou romance histórico com vikings é um outro tópico do BISEC. Todo livro que é lançado na indústria literária, ele recebe um tópico do BISEC. Mas não é desses tópicos que a gente está falando, desses tópicos mais específicos. Dá para se levantar quais são os tópicos de uma narrativa através dos substantivos utilizados na própria história, na própria narrativa. Por exemplo, se o livro ele repete em uma grande maioria os substantivos boca, beijo, abraço, braços, corpo e parecido, junto com outros substantivos como afeto, amor, carinho, paixão, a gente já tem uma ideia de qual que é a história que está por trás desse livro. Seria um romance policial? Não acredito que seja. Seria um livro de terror? Não acredito que seja também. Então a gente já tem aí uma ideia de que se trata de um romance romântico em si, não um romance como gênero, não um romance como tipo literário, né? Um romance como gênero. E desses tópicos, o que foi se levantado desses tópicos é que 30% de todos os tópicos do livro, de todo o enredo do livro, tem que ser compreendido por um ou no máximo 2 tópicos. E o terceiro, ou segundo tópico no caso, ele já tem que somar 40% de todos os tópicos do livro. Um tópico em específico que acaba aparecendo muito e que é muito importante é o tópico de proximidade humana. Proximidade humana em questão de relações humanas, afetivas, personagens que têm relações íntimas com outros personagens. Proximidade humana é um tópico que aparece muito e que eu acredito que pela nossa pesquisa a gente também vai conseguir verificar ele dentro do livro de Lolita. Na verdade, eu acredito que proximidade humana seja o tópico mais abrangente de Lolita, mas isso a gente vai precisar de uma pesquisa. Depois vem o enredo. O que é o enredo? O enredo é a junção de todos esses tópicos. Como eu já expliquei, já tem ali que 1 ou 2 tópicos no máximo tem que compreender a 30%, com o terceiro tópico tem que chegar a 40% do livro. Mas além disso, dentro desses 3 maiores tópicos do livro, um deles, de preferência o terceiro, tem que ser um tópico do contra. O que seria um tópico do contra? É um tópico que vai contrário aos tópicos anteriores. Então, por exemplo, se você tem os 2 primeiros tópicos de amor, carinho e laços familiares, o terceiro tópico pode ser sobre acidentes, pode ser sobre tragédia, pode ser sobre homicídio. É algo que vai contra essa corrente e que ajuda a evitar o melodrama do livro e ajuda a criar uma trama que é boa de se ler. E o livro ele faz isso através de um gráfico de felicidade. Seria um gráfico de felicidade. Ele vai traçando a felicidade e a tristeza dos personagens pelo tempo da história. E quanto mais cristas e vales esse gráfico tem, mais interessante é de se ler essa história, porque você tem mais reviravoltas dentro das páginas, né? E ele se torna mais interessante de se acompanhar. E isso você pode muito verificar isso dentro das 40 primeiras páginas do livro. E esse livro ele traz à tona que se a sua história não prender a atenção do leitor, ou seja, se ele não tiver uma crista e um vale dentro das 4 primeiras páginas, é capaz que esse livro seja abandonado pelo seu leitor. Então é bom você criar uma trama que seja bem ondular. Os outros casos são estilo. O estilo é uma coisa muito pessoal. O estilo é uma coisa como você, como escritor, escreve, né? É algo que está mais intrínseco a você mesmo, mas mesmo assim ele pode ser calculado, né? A frequência com que uma pessoa utiliza de artigos ou adjetivos, ela é bastante descritiva ela caracteriza muito bem o estilo de uma pessoa, né?